Olá, povo abençoado de Deus, graça e paz da parte de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que nos ama a tal ponto de se compadecer de nós, a tal ponto de entregar a sua própria vida por amor de cada um de nós naquela cruz. Louvado seja Deus por a vida de cada um de nós. Quero dizer aqui que essa mensagem vai estar disponível no nosso canal, no meu, seu, nosso canal William Moura, a Bíblia diz, para que você possa lá também usufruir de tudo isso e compartilhar com outras pessoas e partilhar com elas sobre o reino de Deus, para que nós venhamos crescer em graça e em conhecimento juntos, como diz a santa e imutável palavra de Deus. E que você venha ser um missionário junto comigo, usando as redes sociais, para que vidas venham a ser alcançadas, libertas, transformadas e conhecer qual é o propósito de Deus para as suas vidas. Amém, amados? Desde já, eu louvo a Deus por a sua vida, por a sua casa, a sua família. E vamos juntos caminhar, crescer em graça e em conhecimento. Amém, amados? Para que possamos conhecer a Deus melhor, o propósito de Deus para nossas vidas, para que nós venhamos servi-lo melhor. Amém? Eu quero deixar uma breve reflexão no dia de hoje, da santa e imutável palavra de Deus. O assunto não é muito ingerível, Pouco comentado, pregado hoje nos altares, nos púlpitos das igrejas, mas é um assunto muito importante que diz respeito às nossas vidas. Tem duas coisas democráticas das quais nós não podemos se livrar delas. Faz parte das nossas vidas. Nós não podemos antecipar, nós não podemos prorrogar, e nós não podemos se livrar delas, que é o envelhecimento e a morte. Amém, amados? Todos nós nascemos e envelhecemos, e morremos. Por mais que muitos não queiram encarar esse assunto de frente, não dá ênfase para ele, não dá crédito, ou seja, por isso que poucos têm intimidade com esse assunto, porque é algo que transcende a nossa mente, o nosso entendimento. A morte, quando se fala de morte, as pessoas têm medo de falar, têm medo de encarar a realidade. Ou seja, mas ela existe e nós vamos ter que passar por isso, quer queira nós ou não. E é desse assunto que eu quero tratar no dia de hoje. Quero deixar aqui uma breve reflexão, apenas uma pontinha do iceberg, porque o assunto é muito vasto e nós não temos tempo para tratar em um vídeo como esse, Mas eu quero deixar aqui algumas referências bíblicas e tratar um pouco desse assunto nesta manhã, para que a gente possa se familiarizar com ele e ter consciência sobre e a respeito desse assunto. A Bíblia diz que tem 3 tipos de morte. Não se escandalize. 3 tipos de morte. Morte, a primeira, morte espiritual. A segunda, morte física. E a terceira, morte eterna. Amém? Guarde aí. Morte espiritual, morte física e a morte eterna. Amém, amado? Qual é a morte espiritual? Nós vamos começar na ordem. No livro do Gênesis, no início de tudo, na genealogia, Deus prepara um jardim no Éden, no capítulo 2 de Gênesis, no verso 15, e Deus coloca o homem lá, Adão. E aí, quando no verso 16 e 17 do capítulo 2 do Gênesis, olha o que Deus diz a Adão, e ordenou, é uma ordenança de Deus, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Aí no versículo 17 do capítulo 2 diz assim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? É uma ordenança de Deus. Ele está falando, olha, coma de tudo. Tudo está disponível para você e acessível a você. Você só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer dela, certamente você vai morrer. Amém? E a Bíblia diz que em Gênesis 3, você pode consultar na tua Bíblia, em Gênesis 3, no versículo 7, Adão come, No versículo 6, Eva come do fruto da árvore e também da Adão, e eles comeram. Agora pergunto eu a você, eles morreram na hora que comeram? Não, eles continuaram vivos.
No versículo 4, a Bíblia diz que Adão conheceu a Eva e eles têm 2 filhos, Abel e Caim, no capítulo 4 de Gênesis. No capítulo 5, Adão conhece a Eva de novo e eles têm um filho por nome de Sete. Capítulo 5, verso 1. Aí no versículo 3 e 4, a Bíblia diz que Adão viveu 130 anos depois que teve Sete e teve filhos e filhas. Então, Adão não morreu fisicamente ao comer do fruto da árvore de conhecimento do bem e do mal. Ele morreu o quê? Espiritualmente. Porque a Bíblia diz que no capítulo, ainda no capítulo 3, do versículo 20 em diante, a Bíblia diz que eles são expulsos do jardim, Deus os expulsam do jardim para que eles não comessem da árvore da vida, não é isso? Então eles não, a princípio, Adão e Eva, só para que você entenda, eles não morreram fisicamente. A primeira morte espiritual, por quê? Porque estão distantes de Deus, né? Eles morreram espiritualmente, ou seja, é a condição de todo ser humano, porque todo aquele que ainda não conheceu a Deus através da pessoa de Jesus, na pessoa de Jesus, estão mortos espiritualmente, porque estão distantes de Deus. Amém? Essa é a primeira morte. Ou seja, lembra da parábola do filho pródigo? Né? Em Lucas 15, se você ler no 25 e no 32, Lucas 15, 25 e 32, o pai daquele filho pródigo, ele usa essa mesma expressão. Ele diz assim, ó, é lícito que comamos e nos alegramos com a vinda do meu filho, porque esse filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Por que aquele filho estava morto mesmo vivo, voltando para casa vivo? Porque distante da casa do pai, né, ele estava morto espiritualmente. Distante de Deus, o homem está morto espiritualmente. Então essa é a primeira morte. Ou seja, do qual todos os homens, é o estado de todos os homens hoje. Porque na pessoa de Adão nós morremos, nós somos vivificados em Jesus Cristo. Veja que Adão, ao comer do fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, ele não morreu fisicamente na hora, ele continuou vivo, né? Teve filhos e filhas, né? Viveu 900 e poucos anos, mas ele morreu espiritualmente, ou seja, a comunhão com Deus foi perdida ali, a aliança foi quebrada, ele se distanciou de Deus, então ele morreu espiritualmente e é o estado de todos os homens hoje, mortos espiritualmente, não é verdade? Então essa é a primeira morte. E aí em Romanos, capítulo 5, veja o que o apóstolo Paulo diz. Capítulo 5, no verso 12 de Romanos, diz assim, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, o pecado de Adão contaminou a raça humana. E hoje, a condição do homem é de pecador e morto espiritualmente por estar longe de Deus. Amém, amado? Essa é a primeira morte. Morte espiritual, né? Mais uma vez, Adão come do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele não morre, né, fisicamente, no momento que ele come, mas ele morre espiritualmente porque ele se distancia de Deus. Está distante de Deus está morto espiritual. Amém? E essa é a primeira morte. E aí nós vamos falar agora da segunda morte, que é a morte física, tá? No outro vídeo, né, você vai assistir esse vídeo, você vai compartilhar também com outras pessoas para que outras tenham consciência e mais conhecimento a respeito desse assunto tão complexo, mas é tão cotidiano e faz parte das nossas vidas, e temos que viver isso, né? Temos que encarar a realidade da vida. O importante é que em Jesus Cristo nós temos vida. Amém? Então, a morte espiritual é a distância, é o homem se distanciando de Deus, né? O homem distante de Deus. Porque na pessoa de Adão, nós distanciamos de Deus.
nós nos reconciliamos com Deus em Jesus Cristo. Então, fiquem na paz e até o outro vídeo. Daqui a pouquinho irei gravar o outro vídeo falando da morte física. Deus abençoe.